as crianças irem para a salinha, a nós. Enquanto isso, vamos abrir as nossas Bíblias, irmão, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Todos abriram? Então vamos estar orando. Vamos estar orando nesta hora. Deus amado, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, onde nós estamos neste local, Senhor, reunidos e unidos. Local este onde o Senhor falou, Senhor, que seria chamado casa de oração, Senhor. Pai amado, nesta noite nós queremos receber de Ti, Senhor. Deus, de nós mesmos não temos nada, Senhor, mas o Senhor tem colocado uma palavra de vitória, Senhor, em nossos corações para falarmos, Senhor, aos Teus filhos, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala primeiramente ao meu e depois fala ao coração dos Teus filhos nesta noite, Senhor. Esta é a minha oração nesta hora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta do essa segunda epístola do apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta primeiramente para encorajar a maioria dos irmãos daquela igreja. Foi escrita para encorajar a maioria daqueles irmãos fiel daquela igreja e que tinham o apóstolo Paulo como seu pai espiritual, tá bom? E também ele escreveu essa carta para desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo ali naquele local. E também ele escreveu esta carta para uma minoria na igreja que estava se influenciando por esses falsos apóstolos. Então, amados, eu sei que está todo mundo achando que eu ainda não li a Bíblia. Eu estou falando da não li a Bíblia, mas vamos ler agora, tá bom? Vamos ler agora, mas vocês entenderam, né? Que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, primeiramente para encorajar a grande maioria dos irmãos ali, que tinha ele como seu pai espiritual. E também ele escreveu para desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo. Escreveu também a um pequeno grupo que estava se influenciando por esses falsos apóstolos, tá? Aí aqui no 2 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler aqui do 3 ao 6. Ele diz assim, ó, do versículo 3 ao 6: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Versículo 4: pois se alguém me vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esse super apóstolo. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento de fato, já manifestado isso a vocês em todo tipo de situação. Então, amados, aqui no versículo 3, nós lemos aqui, diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sincera e pura devoção a Cristo. É algo puro é algo sem mistura, é algo legítimo, é algo que não sofre nenhuma adulteração. E o apóstolo Paulo tinha uma preocupação que ele se desviasse
daquela coisa pura, daquele evangelho puro. E outra preocupação que o apóstolo Paulo tinha é que ele se desviasse também da devoção a Cristo. A devoção é envolvimento, comprometimento. Então o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação. Em algumas traduções, talvez a de vocês esteja diferente da minha, ele não fala desvie da sua sincera e pura devoção, mas ele fala não se afaste da simplicidade do evangelho. Algumas traduções estão assim, não se afaste da simplicidade do evangelho. É até o tema da nossa mensagem, tá? O tema da nossa mensagem é não se afaste da simplicidade do evangelho. Então o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação que aqueles irmãos se afastassem da simplicidade do evangelho, porque o evangelho é simples, irmão. O evangelho não é algo que inventado, que se inventa tantas coisas. Não, o evangelho é simples, o evangelho é genuíno, o evangelho é simplicidade de vida, não é coisas mirabolantes. Muitas vezes as pessoas pensam, imaginam o evangelho como tem coisas mirabolantes, tem coisas tremendas, tem coisas assim, essa não. O evangelho é simples, é simplicidade, tá? É viver com simplicidade, naturalmente, deixar o fluir de Deus acontecer nas nossas vidas. Aí, aqui no livro de Mateus, se você quiser não precisa ir lá, eu vou estar lendo aqui, livro de Mateus no capítulo 11. Livro de Mateus no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30, olha o que o Senhor Jesus fala. Ele diz assim, ó: vem a mim, Mateus capítulo 11, vamos ler do 28, 29 e 30. Vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, no versículo 28 ele fala: vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Então, amado, quantas pessoas começam a ver que este mundo ele vai de mal a pior, começa a ver a maldade, a decepção. A pessoa ela quer uma mudança em sua vida. Ela quer uma mudança quando ela se desperta e ela começa a ver as condições que esse mundo dá, ela quer uma mudança. Aí então, Jesus vem com essa palavra. Jesus vem com essa palavra para a vida das pessoas. Olha, vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. O que significa? Significa alívio, alívio em suas mentes. Por quê? Porque a mente é onde concentra toda a fonte de emoção. Toda a fonte de emoção está na mente. É aqui que você acumula as aflições, é aqui que você acumula os problemas do dia a dia, é na mente que você acumula. Muitas vezes você não consegue nem dormir. É tanta coisa que você acumula na mente, as dívidas, é o problema com o filho, é a questão do trabalho, é tantas coisas que você acumula na mente que você fica atônito. E muitas vezes à noite o sono nem vem. Nem vem. Mas aí, a pessoa que recebe essa palavra de Jesus, Jesus fala assim, ó: vem a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Descanso. Aí quando ela recebe essa palavra, há um alívio na sua mente. Há um alívio na sua mente. Essa palavra ela chega como um refrigério. Como um refrigério. E a pessoa começa a ter a sua mente leve. Ter a sua mente leve, é verdade. A pessoa consegue botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir. E descansar. Porque ele recebeu essa palavra do Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Ele recebeu essa palavra. Aí no versículo 29 ele fala assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo
pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês... Não, versículo 29. 28, tá certo, é isso mesmo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso para as suas almas, ou seja, descanso para as suas vidas. Quando ele fala descanso para as suas almas, descanso para a tua vida. Amado, aqui no nosso ministério, nós não enganamos ninguém, nós aqui não prometemos mundos e fundos para ninguém, muito pelo contrário, nós falamos a verdade. Então, nós falamos para as pessoas que as dificuldades vêm, que as más notícias vão bater a porta, que as lutas virão, Então, nós não enganamos, nós orientamos as pessoas a todas essas coisas. Amado, mas tem algo, tem uma coisa. Quando você recebe essa palavra de Jesus sobre tua vida, que ele fala, olha, tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, ou seja, descanso para a sua vida. Meu amado, pode vir a luta que vier, pode vir a dificuldade que for, e eu creio que muitos aqui já tenha passado, e eu creio que muitos aqui talvez esteja passando, mas Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui. Então, quando essa palavra ela chega aos nossos corações, chega às nossas vidas, vem a luta, vem a dificuldade, vem a tormenta, venha o que for, amado, nós permanecemos de pé. Aleluia. Nós não saímos, nós não balançamos, e ainda que balancemos, ainda que demos uma titubeada, aí você tem o teu companheiro do lado, talvez ele tenha entendido melhor essa palavra do que você, e ele vai falar para você, olha querida, não fica assim não, porque o Senhor é conosco. Nós vamos avançar, nós vamos passar por essa tormenta, nós vamos passar por essa luta. Ou talvez a pessoa não tenha entendido, talvez o homem não tenha entendido, aí a abençoada vai chegar para ele, olha meu amor, não fica assim não, nós vamos chegar lá, o Senhor é conosco, Ele está conosco no barco, nós não vamos parar, nós não vamos paralisar, nós não vamos retroceder, porque o Senhor é conosco, porque talvez ela tenha entendido melhor do que ele, e ela não vai deixar a coisa desmoronar. Então, nós vamos permanecer de pé, porque nós temos essa palavra. Como eu falei, já passamos por tantas coisas, por tantas lutas, por tantas batalhas. E ai de nós, eu posso dizer, ai de mim se não é essa palavra, se não é o Senhor na minha vida. Eu já tinha parado, eu já tinha retrocedido, coisas terríveis teriam acontecido, mas não, eu tenho essa palavra, então eu permaneço de pé, eu permaneço inabalável, eu vou avante, eu vou em frente, eu não paro nunca, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei. Aí no versículo 30 ele diz, pois o meu jugo é suave, o fardo é leve. Amado, não há julgamento, pelo contrário, a orientação aqui não há julgamento, pelo contrário, a orientação aqui é através da palavra. Aqui você é orientado através da palavra. O Senhor tem levantado aqui homens e mulheres de Deus para te orientar. Tem ninguém aqui está autorizado a apontar ninguém. Ninguém aqui está autorizado a acusar ninguém. Todos aqui estão instruídos ao quê? A abraçar. Todos aqui estão instruídos o quê? A orientar. Todos aqui estão instruídos o quê? A estender a mão, porque é assim que a palavra tem nos ensinado. É assim que a palavra tem nos ensinado. Então,
nós não vamos colocar peso sobre a vida de ninguém. O que nós vamos colocar na vida das pessoas aqui é a palavra. Porque nós cremos, amado. Nós entendemos que a palavra, ela transforma. Nós entendemos que a palavra, ela renova. Nós entendemos isso. Nós entendemos, por isso estamos aqui nesta noite, unidos e reunidos. O que nós queremos para as nossas vidas, é aquilo que diz lá em Romanos 12. Quer ver? Venha comigo rapidamente em Romanos 12. A passagem conhecida, mas é uma das passagens mais tremendas que eu acho na Bíblia. Então nós falamos que não vamos colocar peso sobre a vida de ninguém. O que nós vamos colocar na vida das pessoas é a palavra. Porque nós sabemos que a palavra, ela vai trazer solução. Ela vai trazer direção. Ela vai trazer conserto. Nós entendemos isso. Então, Romanos 12, ele fala assim, ó. Essa é a palavra que nós queremos dar para você. Essa é a palavra que nós queremos dar para aqueles que estão nessa situação, precisando de refrigério, precisando de descanso. Então ele diz assim: portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, amado, não tem essa história de dia do Senhor. Não, eu vou para a igreja hoje porque hoje é o dia do Senhor. Amado, não tem essa história. Isso aí é a história da religião. É os religiosos que falam isso. Eu não venho para a igreja, não estou na igreja dia de domingo porque é dia do Senhor. Eu venho para a igreja, sabe por quê, amado? Porque eu amo estar aqui. Aleluia. Eu amo estar aqui. Eu venho para a igreja porque eu amo adorar o meu Deus. Eu venho para a igreja, como diz a palavra aqui, oferecer o meu culto racional. Sabe o que é? É o meu culto espontâneo. É o meu culto sem obrigatoriedade, sem imposição. Por isso que eu venho para a igreja, porque a palavra me ensina assim. Ofereçam em sacrifício vivo. Você está vivo? Você está vivo? Amém? Amém. Então ofereça o teu sacrifício a Deus. O teu sacrifício vivo, você está vivo. Você está vivo. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, é o nosso culto racional. Nós cultuamos com entendimento. Nós não estamos aqui porque vai ter aqui a campanha de não sei o quê, de portas abertas. Nós não estamos aqui porque vai ter aqui uma oração forte. Nós não estamos aqui porque vai vir um cantor fulano de tal para cantar. Não, amado, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui porque nós adoramos estar aqui. Nós estamos aqui porque nós amamos estar aqui. E não importa o dia. Não importa o dia. No momento eu não tenho podido vir nos dias de semana, mas eu amo estar aqui no dia de domingo. Mas não é porque é o dia do Senhor. Não. Eu amo estar aqui porque eu sei que aqui tem um povo que está reunido para cultuar, para oferecer culto, para oferecer adoração a Deus. Por isso que eu estou aqui. Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Aí no versículo 2 ele diz assim, ó. Versículo 2 ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tu quer mudar o mundo? Você quer mudar o mundo, não quer? Você quer mudar o teu vizinho? Você quer mudar as pessoas no teu trabalho? Então faça como diz a palavra. Mude primeiro você. Mude-se a você mesmo primeiro. Para depois você mudar o teu vizinho, para depois você mudar o teu amigo de trabalho, para depois você mudar as pessoas que estão à sua volta. Ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Por onde? Por onde que você vai transformar? Pela roupa? Pela roupa tem que botar gravata, tem que botar terno. É pela roupa? É pelo vestido? Não é, não é. Ele fala, transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente. É uma mente renovada.
é uma mente transformada. Sabe por quê, amado? Não adianta nada você ter teu corpo todo perfeito, mas a tua mente é doente. A tua mente é doente. A mente é doente. O corpo todo é curado. Eu recebi a cura. Eu recebi um milagre na minha vida. Aconteceu isso. Mas a mente é uma mente doente. É uma mente que não perdoa. É uma mente que fala mal de todo mundo. É uma mente que maquina o mal. Maquina o mal. Então não adianta, meu irmão. Então é isso que nós queremos oferecer. Romanos 12, 1 e 2. Porque é a palavra transformadora, é a palavra renovadora, é a palavra restauradora da Bíblia. É que faz isso. Então, nós não vamos colocar peso sobre a vida de ninguém. O que nós vamos colocar é a palavra. O que nós queremos oferecer aqui é a palavra, porque nós sabemos, amado. Nós sabemos que quando essa palavra ela penetra na vida do ser humano, e quando você se submete a essa palavra, há mudanças tremendas e visíveis nas nossas vidas. Avance um pouco, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7 a 9. Bem, amados, todos acharam? Podemos ler, diz assim, ó. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar? Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amados, devemos fazer as seguintes perguntas. Algum ensino omite ou acrescenta algo extra-bíblico? Nunca devemos averiguar tais ensinos exclusivamente pelos nossos sentimentos, experiência, resultado, milagre, ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo. A Bíblia é o padrão supremo da verdade. A Bíblia é o padrão supremo da verdade. Eu conheci um pastor que ele falava algo muito interessante. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, quem já me ouviu pregando aqui já deve lembrar e já deve ter ouvido isso falar aqui. Esse pastor falava o seguinte: Deus não quer o que dá certo, Deus quer o que é certo. Então, Deus ele não quer o que dá certo, Deus quer o que é certo. Porque nós vemos, amado, que tem muita coisa dando certo por aí. Tem muita coisa dando certo, mas não é através do certo. Então, tem muitos lugares que está super lotado. Tem muitos lugares que está, com licença da palavra, né, uma palavra bem chula, está botando pelo ladrão. Está dando certo. Está dando certo, mas não é através do certo. Então, amado, o homem ele vê muito pela aparência. O homem ele olha as coisas muito pela aparência. Então muitas vezes a pessoa chega num local desse aqui, como já recebemos aqui, já veio amigos meus aqui, que já congregou comigo em outros ministérios. Então são pessoas que vieram aqui que são muito talentosas, pessoas que cantam bem, pessoas que tocam o instrumento muito bem. Então essas pessoas, quando elas chegam aqui, né? Hoje até nós temos um somzinho aqui, mas por tempos atrás nós não tínhamos nada. Então a pessoa chega aqui, só cheia de talento, toca. Aí chega aqui, pô, vê uma caixinha velha, vê um violão ali mais ou menos, né? A pessoa olha assim, eu não vou ficar aqui não, porque eu canto muito, né? Porque eu toco muito, eu vou ficar no canto. Eu quero ir para um lugar de status, onde tem um local bem alto assim, para eu ficar lá em cima com a minha voz linda e ter aquele montão de gente me vendo, me aplaudindo, né? Tem pessoas que já vieram aqui, pessoas, amigos meus, que congregaram comigo, que
conhecem a minha conduta, conhecem o meu caráter, frequentam a minha casa, deveria me ter como referência. Não, eu quero congregar onde o Jonas congrega, porque o Jonas foi um homem de Deus, é um homem de caráter. Conheço o Jonas há anos, nunca ouvi falar isso do Jonas, sempre vejo o Jonas relacionando bem com o seu vizinho, bem com a sua família, então eu vou congregar ali onde o Jonas está congregando. Mas ele não olha por esse lado. As pessoas não olham por esse lado. As pessoas veem a aparência. Poxa, um lugarzinho desse pequeno, íntimo. Poxa, eu podendo estar num local ali onde tem um microfone Shure, né? Tem um teclado de 15 mil reais, tem uma guitarra de 10 mil, tem uma caixa de... né? As pessoas buscam isso, amado. As pessoas buscam isso. Sabe, amado? Mas eu vou dizer algo para você. Sabe quem é que vai ficar aqui? Quem é que vai ficar aqui? Quem vai ficar aqui é aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus vão ficar aqui. E aqueles também que não abrem mão da verdade vão ficar aqui. Porque aqui é a verdade. Aqui é a verdade. Então esses é os que vão ficar aqui. Aqueles que não abrem mão. Porque um dia, mano, eu falei algo para Deus. Eu falei assim para Deus. Eu já tenho uma faixa de uns 20 anos no Evangelho. E alguns anos, eu estava já congregando, já tinha uns 10 anos mais ou menos. E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais ficar vivendo esse Evangelho falsificado, Senhor. Eu estava num local grande, um local, sabe, com toda a estrutura, com ar-condicionado, com todas essas coisas que eu falei aqui, né, de microfone, tinha de tudo lá. E eu já estava numa posição ali naquele local que eu estava lá no meio dos líderes, sabe? Eu estava, já era tipo top de linha, né, naquela igreja, top de linha, estava no meio do top mesmo. E eu fui indicado para fazer uma entrevista para ser o pregador local, o pastor local. Pastor local, eu recebi um título de pastor local. Esse título ele funciona dentro de todas as denominações dessa igreja. Então, onde eu chegasse dentro dessa denominação, eu seria chamado de pastor local. E eu, faltando uma semana para a entrevista, eu falei para o Senhor, se eu for para essa entrevista, se eu receber esse título, eu vou ter que abrir mão das minhas convicções. Eu vou ter que abrir mão da verdade. E eu não quero, Senhor. Eu não quero mais viver esse Evangelho que não é o teu Evangelho, Senhor. Eu quero viver o teu Evangelho, eu quero viver a tua palavra genuína. Senhor, me leva para um local onde tem a tua palavra, porque eu não quero mais. Eu não quero mais viver esse Evangelho. Então, amados, eu não fui nessa entrevista e me desliguei desse ministério. Ministério onde eu já estava numa situação bem confortável lá. Um ministério que tinha de tudo, igreja grande com ar-condicionado. Mas olha, amado, essas coisas é bacana, mas não são prioridades. Ar-condicionado, microfone Shure sem fio, teclado de 15 mil reais. Essas coisas são bacanas, são legais, mas não são prioridade, amado. O que são prioridades, sabe o que é? É as vidas. Prioridade é as vidas. Isso que é prioridade. Não adianta a igreja ter um teclado de 15 mil reais e ter gente na igreja passando necessidade. Tem gente na igreja com a casa sem porta, sem janela. Era o que acontecia lá. A igreja numa pompa tremenda e os membros da igreja, muitos membros, sem nada em casa para comer. Então isso não é prioridade. Essas coisas não são prioridade. Prioridade é a vida. Prioridade é a vida, mano. É para isso. É para isso que a igreja foi levantada nessa terra. Para isso que a igreja foi levantada nessa terra. Você viu que nós lemos aqui lá em Mateus 11, que Jesus falou? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a prioridade, amado, da igreja. Para isso que a igreja foi levantada. Então, tem algo que eu falo que para mim é essencial para uma igreja. Essencial uma igreja, é o mais importante uma igreja. Não é o ar-condicionado, não é as coisas materiais. O mais importante na igreja
é o que sai daqui do púlpito. Isso é que é o importante. Então, eu separo 3 coisas que são essenciais, que é honestidade, sinceridade e verdade. Essas são as 3 coisas que tem que ter na igreja, que tem que sair do púlpito da igreja. Essas são as 3 coisas que tem que ter, que tem que sair. Isso é tão importante na igreja. As outras coisas, se eu um dia vir, se não vir, amém. Mas se não tiver essas 3 coisas, amado, se não tiver honestidade, sinceridade e verdade, não adianta nada. Não adianta nada cair fogo, não adianta nada ter milagre, não adianta nada ter tantas coisas. E o povo sofrendo, o povo padecendo. Não adianta. Porque Jesus mesmo fala na sua palavra. Naqueles dias virão a mim e me dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu vou dizer para ele: apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Então não adianta. Não adianta. Então, 3 coisas, não. 3 coisas essenciais de Cristo: honestidade, sinceridade e verdade. 3 coisas. 2 Coríntios, volta um pouco. 2 Coríntios. Já estamos terminando. Segunda Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos terminar. Amém? Amém? Ninguém dormindo aí não, né? Todo mundo acordado. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 18. Olha o que diz aí no versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu aguardo. Acharam, abençoados? Diz assim, ó: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Então, amado, é tudo às claras. É tudo às claras. Você vê o que ele diz daqui? Todos nós com a face descoberta. Olha, a face descoberta. Contemplamos. Então, não tem nada escondido aqui. É segunda palavra. Não tem nada escondido. É tudo às claras. Sabe por que é tudo às claras para nós? Porque o véu já foi tirado dos nossos olhos. O véu já foi tirado e hoje nós podemos enxergar. Nós servimos a Deus com entendimento. Servimos a Ele com entendimento. Não servimos a Ele atrás de ninguém, porque alguém falou. Não, servimos com entendimento. Sabemos em quem, podemos dizer como Jó, sabemos em quem temos crido. Então, o que acontece com isso? As coisas às claras. Nós podemos experimentar Sua presença. Podemos experimentar a presença de Deus. Podemos experimentar a presença dEle, o seu amor, a sua justiça e o seu poder. Através de quê? Através da oração, através do Espírito Santo. Quando permanecemos nele e na sua palavra, isso resulta em sermos transformados à sua semelhança. Isso resulta em sermos transformados à sua semelhança. Você sabe o que é ser transformado à semelhança de Deus, amado? É aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. É aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo fala assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso para o teu amigo, na tua escola, para o teu vizinho? Você pode dizer: olha, meu amado, você está vendo um monte de escândalo por aí, pastor que fez isso, irmão que fez aquilo, e isso e aquilo. É o seguinte, não olha para ele não, olha para mim. Olha para mim, que em mim você vai encontrar exemplo, porque eu sou imitador de Cristo. Então você pode me imitar. Imita a mim, imita a mim, imita a mim. Então acaba com essa história, aquele jargão, né, que tem dentro da igreja, que eu escuto já isso há 1000 anos, que as pessoas falam, né? Não, meu amor, bora. Não olha para mim não, porque eu sou pai. Não olha para mim não, porque eu sou pai. Olha para Jesus. Olha
para Jesus. Amado, está errado. Está errado. Está errado, não está de acordo com a palavra. O apóstolo Paulo fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está chamando a responsabilidade para ele. E nós também podemos dizer isso. Você pode dizer isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Acaba com esse jargão. Esse negócio de dizer, olha, não olha para mim não. Não olha para mim não. Nós temos que olhar um para o outro, amado. Como que eu vou ver Jesus? Eu vou ver Jesus através da tua vida. Jesus não está mais entre nós, fisicamente falando. Mas como que eu vou ver Jesus? Eu vou ver Jesus através do irmão. O irmão está destruindo. Pois é assim que eu vou ver Jesus. Aí o crente fala, não olha para mim não. Olha para Jesus. Como é que vai ver Jesus, irmão? Nós vamos ver Jesus através do irmão, da vida do irmão. Que nós vamos ver Jesus. É assim. Para finalizar, meu amado, 2 Coríntios mesmo aí. Aí meu, não precisa nem mudar a página. A minha Bíblia já está na página certinha. Deixa eu beber só um pouquinho de água. Para finalizarmos agora, para fecharmos. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler aí alguns versículos 4, 6, 7, 8, 9 e 10 para finalizarmos. Vamos lá. Diz assim, ó. A partir do versículo 6, tá? Versículo 4 não, a partir do versículo 6, diz assim, ó. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Mano, revela a vida de Jesus no teu corpo. Revela a vida de Jesus nas tuas atitudes, no teu caminhar, no teu proceder. Porque as coisas vão acontecer na tua vida, na minha vida. Vai acontecer. Nós temos testemunho de milagre, nós temos coisas tremendas para falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha vida não, nas nossas vidas. Coisas tremendas, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Então, amado, como é o título dessa mensagem? Não se afaste da simplicidade do Evangelho. Não se afaste da simplicidade do Evangelho. Eu acho muito interessante que o primeiro pregador do Novo Testamento, né, que foi João Batista, quando ele veio pregando, sabe qual era a mensagem do João Batista? Era uma mensagem de uma palavra só, não era igual a minha que preguei acho que uns 40 minutos. A mensagem do João Batista era convertei-vos. Só isso que ele falava. Convertei-vos. Convertei-vos. Essa era a mensagem do João Batista. O evangelho simples, amado. Mas sabe o que acontece? A religião ela quer complicar tudo. A religião ela quer complicar. A religião inventa coisa aí do arco da velha. Mas nós ficamos com a palavra. Nós não abrimos mão da palavra. Nós podemos dizer o que dizemos aqui. Se está escrito, eu creio. Se Deus falou, eu acredito. Amém, amado? Amém. Senhor,